Pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de estatística descritiva, tá? Envolvendo na parte agora de gráficos para variáveis quantitativas e medidas de simetria e curtose, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aqui hoje com vocês, né? Dando uma parte, né? Uma continuidade para o nosso assunto já. Essa é a nossa penúltima aula, né? Para o assunto de análise descritiva, tá? Estatística descritiva, tá bom? Então, vamos começar primeiramente com os gráficos, né? Para variáveis quantitativas. E o primeiro gráfico que eu trago para vocês é o histograma, né? O histograma ele é simplesmente um gráfico de frequência, que a ideia dele é ilustrar uma determinada amostra ou uma população, né? Mostrar como é que eles estão distribuídos através de um gráfico de frequência. Tá? Então, a ideia, né, como de todos os gráficos aqui, é tentar retratar uma realidade, quantificando-a, né? É sempre a nossa ideia enquanto analista de dados. E para isso a gente vai utilizar aqui, né, dois conceitos, né, super importantes, que é o de frequência e o de variável. Esse primeiro conceito ele faz uma referência ao número de vezes que algo ocorre, né? Você vai contar a frequência de vezes que uma determinada medição ocorre, né, em um intervalo de valores. E o segundo, né, é o valor numérico em uma escala de medição, em uma determinada escala de medida. Tá? Então, é sob essa visão, né, que a gente vai construir, que a gente vai montar e interpretar o nosso histograma. Tudo bem? Bom, o primeiro conjunto de dados que eu trago aqui para vocês, né, são dados de comprimento de tilápias, tá? E aqui, pessoal, né, se você observar o nosso eixo, eu tenho aqui os nossos dados de comprimento, tá? E a frequência, né, de vezes que cada, né, intervalo de valores apareceu aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma maior frequência dos dados, observe aqui, né, aqui entre 6 e 6,5, né, seria uma maior frequência dos dados, né? Eu tenho uma redução do valor do comprimento aqui, que está entre 7,5 e 8,5, e à medida que vai aumentando, passando de 8 centímetros, essa tendência de aumentar, né? Um valor mínimo aqui, pessoal, né, próximo aqui de 5 centímetros, um valor máximo que passa dos 9 centímetros, fique aqui entre 9 e 9,5 centímetros. Tá? Então, são essas algumas informações que você pode tirar, né, de um gráfico, né, de um histograma, né? Isso quando é possível você fazer esse tipo de análise, né? Encontrar qual é o valor, qual é a frequência, a maior frequência, onde é que ela está, o menor valor, o maior valor, alguma frequência que decresce, né? Alguma frequência que cresce. Então, é importante a gente ter esse tipo de interpretação aqui, né? Um outro ponto interessante aqui, né? E se a gente pudesse colocar, né, por exemplo, ou ter uma ideia da média, da moda, da mediana, que foram aquelas medidas de tendência central que a gente viu, né? Dava para a gente encontrar a olho nu aqui, né? Infelizmente não tem como. Então, vamos ver onde é que elas estariam, né? Eu fiz as contas fora, onde é que elas estariam, né? Ó, então, eu tenho média, mediana e moda, tá? Esse aqui vermelhinho é a média, né? E a moda e a mediana, elas estão sobrepostas, tá? Porque o valor foi idêntico, tá? Foi o mesmo. Então, por isso que só está aparecendo um verdinho aqui, mas na verdade eu tenho um azul por trás, tá? Então, olha aqui, ó, a olho nu onde estariam. Você chutaria esse valor? Para a moda, talvez, né? A moda pudesse estar aqui nessa faixa ou próximo dela, justamente por ela representar o valor mais frequente, né, dentro de um conjunto de dados. Isso é a definição de moda. Agora, a média, que você precisaria fazer o cálculo com os valores propriamente ditos, e a mediana, ordenando-os e tendo uma ideia se uma quantidade é par, né, encontra os valores centrais, toma a média, ou se é ímpar, encontra o elemento central, toma ele como sendo a mediana, né,
ficaria bem complicado de você fazer. Só por curiosidade, né, eu coloquei aqui os valores, tá? Da média, da mediana e da moda, né? Então, ó, média 6,92 centímetros, está aqui na frente, né? Mediana 6,5 e moda 6,5. Aí sim, né? A gente conseguiria ter a ideia de interpretação, né? Com os valores do lado e o gráfico em conjunto, né? Porque aqui eu tenho o valor mais frequente, que é 6,5, a mediana, né, 6,5, ou seja, abaixo dela eu tenho 50% dos dados, acima os restantes, né, dos 50%. E a média, né, como sendo o ponto aqui de equilíbrio, né? Tenho um valor médio ali de 6,92. Tudo bem? Então, essa é a ideia de trazer um histograma, são essas interpretações que a gente teria, né, ao analisar um histograma, né? Ter uma ideia de valor mínimo, ter uma ideia de valor máximo, ter uma ideia, né, de maior frequência, assim como também o comportamento da distribuição, né? A gente pode, por exemplo, dizer que, ó, eu estou na metade dos valores aqui na mediana, né? Se a gente pode dizer assim que o comportamento que eu tenho abaixo aqui de 6,5 é o mesmo comportamento que eu tenho acima de 6,5, nesse exemplo em particular não. Então, se a gente fosse pensar num quesito aqui de simetria, né, a gente poderia apontar que esses dados aqui eles não apontam, não indicam simetria em torno de um ponto central, tá? Então, é uma outra informação que daria para a gente tirar, né, do histograma para poder fazer uma análise mais completa. Tudo bem? Essas informações que eu acabei de comentar com você, eu coloquei aqui no slide, tá? Maior frequência, né? A frequência de lápis diminui 7 centímetros e vai aumentando a partir de 8, comprimento mais frequente, né? 6, 6,5, né? Eu estou colocando essas informações em intervalo, supondo que eu não tenho as medidas de tendência central para poder me ajudar a interpretar, né? Uma menor frequência entre 7,5 e 8,5, né? Os maiores valores são próximos de 5 centímetros e 9,5. Então, são essas as interpretações que você poderia, né, agregar dentro do gráfico. Bom, o gráfico de caixa, o box plot, ele é um gráfico que tem a mesma ideia do histograma, em que ele vai avaliar a distribuição dos dados, a distribuição empírica, né? E a característica a mais dele, as vantagens que ele possui, comparado ao histograma, é que ele apresenta simultaneamente várias características dos dados, né? Como, por exemplo, medida de tendência central, medida de dispersão, medida de simetria, né? E a presença de observações discrepantes ou os, né, que as referências chamam, né, de outliers, tá? Então, observe que a gente já tem pontualmente, né, 4 características que o boxplot ou o gráfico de caixa já traz para a gente, né, que a gente não conseguiria assim a olho nu observar lá no nosso histograma, tá? Não estou dizendo que o histograma não é importante, né? Só estou dizendo de algumas vantagens que o gráfico de caixa traz para a gente, tá? Bom, como é que funciona esse gráfico? O que é esse gráfico, tá? Então, olha só, eu sempre vou pegar aqui, ó, o meu valor mínimo é essa cerquinha bem aqui, né, inferior ao valor mínimo. Eu estou pegando aqui, né, do menor para o maior, tá, pessoal? Então, o meu valor mínimo está aqui, né? E se eu não tivesse esse cara bem aqui, né, que é o meu outlier, esse cara seria o meu valor máximo. No entanto, como eu tenho um outlier aqui na minha apresentação, né, no meu exemplo de gráfico aqui, esse meu outlier vai representar o meu valor máximo, ele seria o meu valor máximo. Tá? Eu posso tanto ter um outlier na frente, como sendo um valor totalmente, né, distinto dos demais, né, ou eu posso ter um outlier no início, um valor, né, pequeno aqui que destoa também dos demais. Tá? Esse outlier, pessoal, né, você poderia interpretar ele como sendo, né, assim, imagine, você tem
uma sala de aula, né, com que eu vou aplicar uma prova para os alunos, né, e essa prova talvez tenha ficado muito difícil, né, e aí todo mundo ficou com uma nota da prova entre 0 e 5, né, mas teve alguns alunos que tiraram 10, teve alguns poucos alunos que tiraram 9, né, mas a maioria ali em torno ali, né, de 70%, 80% da turma ficou entre 0 e 5. Esses alunos que tiraram a nota mais alta, esses poucos são chamados de observações discrepantes ou outliers, né? A mesma coisa seria se todo mundo tivesse ficado com nota muito alta, a maioria, na verdade, ficado com nota alta, e algumas notas baixas, né? Essas notas baixas, esses valores muito baixos, representariam observações discrepantes, tá? Então, é dessa forma que esses outliers vão aparecer no nosso conjunto de dados, né? Se aparecerem, né? Eu estou comentando aqui é que se houver, o boxplot mostra para a gente e aponta como sendo uma observação discrepante. Um outro ponto aqui, né, que a gente pode observar, pessoal, né, é primeiro quartil, mediano e terceiro quartil. Aqui eu vou estar, né, com uma boa parte do meu conjunto de dados. Por quê? Se eu tenho meu primeiro quartil aqui, então abaixo dele eu tenho 25%. Abaixo da mediana 50%, abaixo do terceiro quartil 75%. Entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, né, basta você somar ali, né, entre o primeiro quartil, né, eu vou ter o quê? 25% até a mediana e mais 25% até o meu terceiro quartil. Então, somando essas fatias aqui, eu vou ter 50% dos meus dados, tá? Os 25 restantes eu tenho para cá, os 25 restantes eu tenho para cá, tá? Para serem avaliados. Então, eu vou estar aqui, né, com metade dos meus dados nessa caixa aqui, ó. Tá? Metade dos dados eu vou ter nessa caixa. Essa primeira linha aqui, iniciando a caixa, é o meu primeiro quartil. A linha do meio, seja ela mais para baixo, seja ela mais para cima, de acordo com a característica dos dados, tá? É a minha mediana sempre. E o terceiro quartil aqui, né? Essa linha que fecha a caixa. Então, observem que eu tenho mais características aqui do que o meu histograma, né? Eu não precisei fazer esse gráfico para um conjunto de dados para poder explicar o boxplot para vocês. Somente de forma genérica já dá para ter ideia das informações que ele te proporciona. Então, é dessa forma que o gráfico de caixa vai funcionar, dessa forma que você vai conseguir interpretar. Falando um pouquinho sobre a dispersão dos dados, né? A gente pode, por exemplo, ter uma ideia dessa variabilidade através do valor do máximo e através do valor do mínimo, né? Por quê? A gente viu lá atrás, na nossa aula 4, né, as medidas de variabilidade. E uma das medidas de variabilidade era a nossa amplitude total. E no que consistia o cálculo da amplitude total? Pegar o valor máximo, subtrair do valor mínimo e obter uma distância. Sendo assim, tendo uma medida de variabilidade a ser calculada. Aqui não vai ser diferente. Óbvio que a gente não vai ter o valor propriamente dito, né? Porque a gente só vai ter uma ideia via gráfico, mas a gente vai ter uma ideia da amplitude dos dados. Um outro ponto que a gente pode observar, né, é a questão de simetria. Assim como a gente viu simetria lá no histograma, a gente consegue ter uma ideia de simetria aqui também. Vamos observar aqui para esse gráfico, olha. Se eu tenho 50% abaixo da mediana e 50% aqui acima da mediana, e se o comportamento nessa metade aqui, ó, abaixo dessa linha e acima dessa linha, eu falo comportamento, pessoal, sobre, né, o que eu tenho de distribuição aqui, o que eu tenho de formato dos dados abaixo e o que eu tenho de formato dos dados acima. Se abaixo e acima, né, tiver um comportamento similar, um formato similar, né, eu posso dizer que são simétricos, tem um indicativo de simetria. Caso tenha um comportamento diferente, distinto, abaixo e acima, né, desse valor,
eu tenho um indicativo aí para gente, gráfico, né, de que eu tenho uma assimetria, uma fuga da simetria, tá? Então, a gente consegue observar esse tipo de informação através do gráfico de caixa também. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de um gráfico de caixa para dados de comprimento de cefalotórax para camarões rosa. E aqui, pessoal, né, a gente observa que eu não tenho mais aquela ideia de frequência, como a gente avaliava lá no histograma, a gente avalia de fato aqui o valor, né? Então a gente consegue assim, ó, aqui eu tenho a ideia do meu mínimo, né? Vamos ver se eu pego aqui uma canetinha para a gente desenhar. Então eu tenho, ó, meu mínimo, né? Uma ideia do meu mínimo. Esse cara aqui, ó, é o primeiro quartil, ó. Primeiro quartil, tá? Bem aqui eu tô com a minha mediana, né? Eu tô com a minha mediana aqui, é o cálculo que eu tenho ideia dela. Terceiro quartil, tá? Terceiro quartil, e aqui é o meu máximo, tá? Então, peço perdão pelo desenho. Prometo que assim que eu estiver com a minha mesa digitalizadora, isso não vai mais acontecer, né? Mas é dessa forma que a gente vai conseguir ter uma ideia, né, daquelas características, tá? Daquelas características do gráfico de caixa para dados, né, reais. Então observe, né? Então o que eu posso tirar de informação aqui, ó, né? Eu sei que o valor mínimo, ó, ele está abaixo de 30 milímetros, né? O primeiro quartil, né, aqui ele está entre de 30 milímetros a 35 milímetros. A mediana aqui, pessoal, né, está entre 35, né, e 40 milímetros, né? O terceiro quartil, a gente já poderia dizer o seguinte, né? Se a gente observar, olha, a linha está bem próxima aqui, né? Está próximo de 40 milímetros, né? E o valor máximo está acima de 40 milímetros. Então, observe, eu não tenho o valor propriamente dito. Se eu tiver só o gráfico, eu não vou ter como falar do valor, né? Óbvio, poxa, professor, mas foi o senhor que fez o gráfico, então o senhor sabe. Eu sei, mas se alguém te der só esse gráfico para interpretar, se você só tiver essa imagem, né, para poder interpretar, é dessa forma que você vai fazer. Mas você sabe identificar quem são, né, quem é cada ponto aqui. Primeira cerquinha lá de baixo é o mínimo, a de cima é o máximo, né? Quando inicia a caixinha primeiro quartil, linha central é a mediana, a que fecha a caixinha terceiro quartil, tá? Então, essas são as informações que daria para a gente trazer aqui, né? Falando só um pouquinho aqui, a gente não tem valor discrepante aqui, porque não apareceu nenhuma bolinha acima, nenhuma bolinha abaixo, ou seja, qual é o tipo de informação que a gente pode tirar daqui, né? Que não há valor discrepante, né? Nos casos, pelo menos para a amostra observada, não há valor discrepante em relação ao comprimento desses de cefalotórax, tá? Com respeito à simetria aqui, pessoal, né? Se você traçar uma linha aqui, ó, na metade, ver o comportamento daqui para cá, dependendo da sua análise holística, né? Você talvez poderia encaixar uma simetria nos dados aqui. A dispersão, que estaria relacionada com amplitude, né, via gráfico, né, ficaria complicado de você tomar algum critério. Lembra, a gente utilizou a amplitude total lá na nossa aula de medida de variabilidade, comparando, né, dois procedimentos, né? Então, como aqui eu não tenho dois procedimentos ou dois grupos, né, para comparação, fica complicado a gente falar um pouquinho da dispersão dos dados, porque pode ser que eu esteja muito próximo, pode ser, dependendo, quando eu compare com uma outra, por exemplo, pego espécies diferentes, né, de camarões, e aí pode ser que a amplitude seja pequena para um e maior para outro, então varia um pouquinho isso, tá? Essa que é a ideia, mas observe que dá para a gente falar de todos os pontos quase só para um gráfico em si, tudo bem? Bom, aqui olha, eu estou comparando, né, o peso de tilápias do Nilo, né, gramas por mês aqui para dois tipos de densidade, né, de estocagem. Eu tenho densidade de estocagem A, densidade de estocagem B,
tá? Então entenda como sendo dois grupos aqui, eu tenho ganho de peso nesses dois grupos, tá? Então, ó, grupo A, grupo B, tudo bem? Então, o grupo A, olha só aqui que eu tenho aqui, eu posso estar tirando informações, né? Agora aqui com respeito à amplitude, né? Se eu pegar esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, né, que são respectivamente meu máximo e meu mínimo, né, eu posso ver que a dispersão nesse grupo aqui, ela é maior que nesse grupo aqui. Ó, já consigo falar de variabilidade, não consigo falar de amplitude. Um outro ponto, ó, que agora eu tenho aqui, ó, a presença de valores aberrantes, né? Então, nesse grupo A aí eu tenho alguns pesos, algumas tilápias, né, que tiveram um ganho de peso que destoou um pouquinho, né, dos demais aqui. Tudo bem? Então, é justamente sobre essa ideia, né, que você pode comentar, né? Então, observe que eu trabalhei com dois conjuntos de dados diferentes, né? E dependendo do que você tem de informação, você pode estar falando dos 4 quesitos como um todo, né? Então, nesse aqui eu poderia também comentar comparando a mediana, né? Então, ó, a mediana do ganho de peso aqui, ela foi menor que a mediana do ganho de peso aqui no grupo B, tá? Eu não tenho como falar de média, né? Posso falar de mediana. Então são essas as características que a gente poderia tirar de informação, né, do gráfico. Vamos ver alguns motivos aqui da aparição desses valores aberrantes. Não, então o primeiro motivo, né, é a leitura, a anotação ou transcrição incorreta dos dados. A pessoa que está fazendo a coleta de dados, então a máquina, né, está descalibrada. Então alguma coisa nesse sentido, né, fez com que a medição fosse incorreta, né? Um erro de execução do experimento, né? Às vezes você não faz um planejamento correto, um planejamento adequado, né? Não leva em consideração uma série de fatores e isso pode acarretar, né, na presença desses valores aberrantes, né? Mudanças não controláveis nas condições experimentais ou dos pacientes, né? Então, você vai trabalhar às vezes com cobaias, você vai trabalhar com pessoas, né? E você não consegue ter um controle delas, né? Às vezes a pessoa está nervosa, pronto, está nervosa, já aumentou a pressão e tudo, né? Problemas, né? E aí algumas características ficam fora de controle. E a última, né, são características inerentes à própria variável em estudo. Então, você tem uma grande estabilidade no qual está sendo medido. Vai ser característica dela, né? Uma hora você vai ter valores grandes, outra hora você vai ter valores muito pequenos, né? Mas, em geral, a galera vai se comportar ali próximo. E isso é característica da variável, não vai ter como fugir disso. Qual é a mensagem que fica aqui? Você pode, por exemplo, fazer a retirada desses valores se você, por exemplo, sabe que foi um erro de anotação, né? Ou um erro de execução na tomada de decisão ou do experimento, mas aí você vai ter que refazê-lo, né? Ou uma mudança não controlável, né, de alguma observação experimental, né? Você pode fazer a remoção desses dados. Agora, se for uma característica relacionada à variável em estudo, o ideal é que você mantenha esses dados no seu conjunto de dados, na sua análise, né? E proceda a sua análise considerando-os, né? Para que você consiga retratar a realidade, né, do seu estudo. Bom, vamos agora para o complemento dessa nossa aula, são as medidas de assimetria e de curtoses, tá? Bom, a primeira medida é a medida de assimetria, que significa que a gente vai ter um desvio da simetria. A gente viu a ideia de simetria lá no histograma e lá no gráfico de caixa, né? O que eu tenho na metade de formato é diferente do que eu tenho, né, abaixo e acima, né? Isso seria um afastamento da simetria dos dados, né? Então, a ideia aqui, né, como a gente já falou anteriormente, né, é que essas distribuições de frequência não diferem apenas quanto o valor médio e a variabilidade, mas quanto também a sua forma, né? É o formato da distribuição dos dados, né? Eu vou ter um comportamento se ele está destoando acima de um determinado valor ou abaixo de um determinado valor,
né? E, né, desse ponto de vista, desse último aspecto que a gente viu aqui, a questão da forma, né, dos dados, a gente vai estar medindo aqui esse grau de deformação, né? Ou seja, vai estar medindo essa assimetria desses dados aqui, né, para que as coisas fiquem melhores, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Olha, isso aqui seria uma representação de um histograma, né? Em todos os 3 casos aqui, né? Só para a gente ter uma ideia da relação das medidas de tendência central, né? Se a gente tiver, por exemplo, aqui, ó, esse central aqui, né? Esse gráfico do meio aqui, ó, eu tenho um comportamento totalmente simétrico. Ó. Olha só aqui que eu estava comentando com vocês, ó, né? Abaixo do valor central aqui, ó, eu tenho o mesmo comportamento ou um comportamento muito similar do que eu tenho acima, né? E aqui a gente consegue ter uma ideia, tanto a média quanto a moda, quanto a mediana. Então eu tenho média, mediana e moda, elas são, né, bem próximas aqui, elas são bem parecidas, tá? Agora, vamos pensar nos 2 extremos aqui, né? Então eu tenho o primeiro extremo e o segundo. No primeiro aqui, ó, né, eu tenho um afastamento da simetria, ó, porque olha, se eu olhar aqui no início do morrinho, no ápice do meu morrinho aqui, ó, o que eu tenho abaixo não é o mesmo comportamento que eu tenho acima, tá? Então, o impacto nas medidas de tendência central, eles são diretos, porque se eu tenho muita gente aqui, né? Porque o que tá dizendo esse gráfico para a gente, né? Eu tenho uma frequência maior de dados aqui, uma frequência menor de dados aqui. A média, ela tá para cá, para esse lado. Por quê, pessoal? Né? Porque lembra, no cálculo da média, a gente vai fazer, né, as continhas usando todos os valores. Se eu tenho muita gente aqui e pouca gente para cá, a média vai ser influenciada, né, para esses caras aqui, tá? É natural, é do cálculo dela. A mediana vai ser menos influenciada por esses valores pequenos, por isso que ela vai ficar aqui nessa quedinha mais próximo do morrinho. E a moda, pessoal, a tendência dela é representar de fato a maior frequência. Por quê? Que é a definição dela. O valor mais frequente, ela vai estar sempre aqui nessa região da maior frequência dos dados, tá? A mesma ideia você tem, né, se você pegar esse gráfico e refletir para o outro ponto bem aqui, né? Agora a moda ela é um valor pequeno relacionado à média e os valores menos frequentes aqui, né? A média ela está sendo influenciada por esses valores menos frequentes agora pelos valores mais altos. A mediana, por sua vez, né, fica um pouco abaixo da média e a moda continuando aqui, né, a ficar no alto do meu morrinho aqui, como sendo a região de maior frequência aqui, né? Essa aqui seria a minha região de maior, né, de maior frequência aqui, né? É daqui que eu vou tirar as minhas informações de moda, aqui que eu tenho a maior frequência dos meus dados. Como é que fica esse coeficiente de assimetria, né? Como é que a gente consegue calcular esse coeficiente de assimetria? Existem algumas formas de fazer, eu trouxe uma para vocês aqui só, né? Em que você vai estar levando em consideração para o cálculo, né, medidas que você já sabe fazer, como por exemplo, quartil 1, quartil 3 e, né, a mediana. Basta fazer a continha desses valores fora, substituir aqui dentro, né, da fórmula que você vai conseguir fazer a sua continha. Tá? Então, esse aqui é o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, né? Eu acho ele mais simples de fazer, né? Mais tranquilo de trabalhar, tá? E a classificação dele é o seguinte: se ele for zero, né, ou muito próximo de zero aqui, tá? Eu tenho um comportamento totalmente simétrico, né? Maior que zero, assimétrico positivo, né? Menor que zero, assimétrico negativo. Existem alguns livros que dizem que eu tenho assimetria, né, à direita, tá? Quando eu tenho aqui, né, direita, tá? A mesma coisa vai ser quando eu tenho assimétrico negativo. Em algumas referências, né, você tem a assimetria à esquerda, tá? Então, é a mesma ideia, só muda o nome, né? Quando eu tenho assimetria, seja
né, ela positiva ou negativa. No caso, eu tenho fuga do caso simétrico, comportamento abaixo e acima daquele ponto central, eles são diferentes, né? E eu posso ter uma simetria à direita ou positiva ou negativa no caso e esquerda, tá? Negativo e esquerda a mesma coisa, positivo e direita a mesma coisa. Olha só o que é a simetria positiva, a simetria negativa, a simetria e a relação com o histograma e com o box plot, né? Ou seja, o gráfico de caixa. Tá? Então, ó, a simetria positiva, ó, eu começo do valor pequeno, assumo o valor máximo aqui e depois ele cai. Box plot é a mesma ideia. Olha só a região que eu falei de maior frequência, ó. É isso aqui, pessoal, né? Região de maior frequência, região de maior frequência dos dados, ó. Olha só, né? A caixinha mostra pra gente isso, ó, região de maior frequência dos dados. Então, são esses pontos que você, né, deve atentar. Eu tenho as minhas regiões de maior frequência, né? A assimetria vai indicar isso para a gente, e óbvio que o gráfico vai acompanhar, né? Então, muitas das vezes você não vai ter um cálculo de assimetria para poder fazer, por não ter, né, as medidas, né? Mas a gente viu que no box plot, se você tiver ali, né, um eixo bem bonitinho, conseguir bem próximo ali, você consegue ter uma ideia do cálculo, né? Porque a simetria a gente precisa somente de quartil 1, quartil 3 e mediana. E o box plot te dá uma ideia desses três. Vamos ver um exemplo aqui, né, para calcular a simetria dos comprimentos de tilápia, né? Então, eu tenho os valores aqui, né, desses nossos comprimentos de tilápia. Note, eu vou precisar de quartil 1, quartil 3 e mediana para poder fazer o cálculo. Logo, esses dados têm que estar em RAW, tá? Precisa estar ordenado para eu poder fazer o cálculo da posição, né? E dado o cálculo da posição e buscar esses elementos, né, que eu vou fazer, que eu vou utilizar para fazer o cálculo da minha simetria, tá? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou pegando já os valores diretos aqui, né? Você pode, como exercício, encontrar o valor do quartil 1, quartil 3 e mediana, tá? Depois só comparar com os meus resultados aqui, ó. Então, baseado na nossa aula de medidas de tendência central, né? O quartil 1 vai ser 6.4, né? A minha mediana aqui, né? Eu tenho aquelas configurações, né? São 10 valores, pego os dois centrais, tiro uma média aqui, tá? Desses dois valores centrais, a minha mediana. Meu Q3 aqui vai ser 8.2, tá? Tá aqui, eu tenho minhas medidas aqui. E agora, pessoal, né? Já que eu tenho quartil 1, quartil 2 e quartil 3, basta substituir na minha fórmula, né? E encontrar o valor da minha simetria para poder classificá-la, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Quartil 1, né? Quartil 2, menos duas vezes a mediana, que é 7. Aí eu calculo a minha amplitude aqui, que é o meu quartil 3 menos o meu quartil 1. O valor, né, da minha simetria, 0.33. Né? Ela é um valor maior que zero. Então, se é maior que zero, né, eu tenho um indicativo de assimetria, né? Se é maior que zero, assimetria positiva ou à direita, tá? Então, a minha assimetria aqui, né, como tem um valor positivo, é de assimetria positiva e à direita. A medida de Kurtoz já vai medir, pessoal, o achatamento da distribuição dos dados, né? E vai indicar qual é a intensidade da frequência vizinha nos valores centrais. Ou seja, eu não vou mais estar preocupado aqui em saber se o comportamento abaixo ou acima ele é o mesmo, mas o quão é espalhada essa curva, eu posso estar espalhando essa curva, ou quão mais acentuada ela vai ser, tá? Então, ou seja, se eu espalhar ela, qual é o grau de espalhamento, de achatamento em termos de um valor central, né? Ou qual é o grau de achatamento ou afunilamento em termos de um valor central, tá? Então essa que é a minha ideia. A classificação da distribuição de frequência relativamente ao seu achatamento, ela é feita através desse coeficiente que a gente chama de coeficiente percentílico de Kurtoz, né? Ou uma medida de Kurtoz, coeficiente de Kurtoz. A ideia continua sendo a mesma, né? E
esse K aqui, pessoal, né, é a nossa fórmula, né, essa é a nossa estratégia para fazer o cálculo da medida de curtose. Observe, é uma medida super simples, porque se você calculou a simetria, você já tem Q3 e Q1, né, só vai precisar calcular o percentil 90, né, e o percentil 10. Assim como lá na assimetria, eu tinha uma classificação da minha curtose. Então, classificação da distribuição da curtose é o seguinte: se o K for igual a 2,263, né, eu tenho uma classificação de curva mesocúrtica, né, acima desse valor platicúrtica e abaixo desse valor leptocúrtica. O que é isso? O que significa o K ser maior que esse valor, menor que esse valor, e essas classificações com nomes estranhos, né? Significa isso aqui, pessoal. Leptocúrtica, observe que eu tenho, né, um espalhamento ou um achatamento em termos de uma medida central aqui, ó, né, menor, né? Observe que eu tenho uma distância aqui, ó, como se eu estivesse concentrando mais os dados aqui numa frequência, né, menor para os extremos, tá? Diferente da mesocústica, ó, que aqui, ó, eu tenho um comportamento maior, o afunilamento não é tão grande, né? Eu estou dando uma chance maior aqui, eu tenho uma frequência de valores maiores aqui, e a platicúrtica, né, é maior ainda, né, o espalhamento dela, ó. Se você observar, né, o grau de espalhamentos em termos de uma medida de tendência central aqui, tá? Eu estou espalhando muito, então a minha variabilidade aqui, ó, ela é muito alta nesse último, quando comparado ao primeiro. Então, leptocúrtica aqui, né, quer dizer que eu tenho uma dispersão em termos de uma medida de tendência central menor do que uma platicúrtica. E a mesocúrtica fica ali no meio termo. Então, vamos considerar agora, pessoal, né, para a gente exemplificar essa medida de curtose, esses dados de comprimento em milímetros lá dos cefalotóides dos camarão-rosa. Tá? Então, eu disponho dos valores aqui, né, em sequência. A gente sabe que, primeiramente, né, devemos colocar em roll, né? Então, eu estou colocando em roll aqui para vocês, né, sempre na sequência crescente aqui. E a gente vai obter, né, o coeficiente de curtose para esses dados aqui, tá? Que seria o grau de achatamento da curva. Então, para a gente obter esse coeficiente de curtoses, né, a gente vai precisar do cálculo dos quartis, como a gente já comentou anteriormente, né? Assim como também, pessoal, a gente vai precisar do cálculo dos percentis, né? P90, né, e o P10, tá? Então, o N é 27, né? Então, posição do quartil 1, né? Aqui tá a continha para você, então fica 1, para a gente relembrar o nosso cálculo lá de trás, né? 1 vezes o N, que é 27, dividido por 4 dá 6,5, que é aproximadamente 7. Quartil 1, se a gente for na posição 7, lá daquela sequência que a gente viu do slide anterior, vai ser 32, tá? Que é 3. 3 vezes 27 dividido por 4 é 20,5, vamos arredondar para 20, tá? E então, se eu pegar o 20º indivíduo daquela sequência que a gente tem lá atrás, né, eu vou ter o indivíduo 38, na verdade o valor 38, perdão. O P10, percentil 10, 10%, né? Então fica 10 vezes 27 dividido por 100, né? Agora eu tô com um percentil, dá 2,5, vou jogar para 3 aproximadamente, então o P10 é 28. O P90, pessoal, né? O P90 aqui, que vai ser 90 vezes 27 dividido por 100, 24,3, aproximando para 24, P90 41. Pegando esses valores e substituindo na fórmula, o que a gente vai ter, né? Então, o que a gente vai ter? Vai ser o quartil 3 menos o quartil 1, 2 vezes o P90 menos o P10, né? E se a gente fizer essa continha toda aqui, vai dar 0,2308, tá? Então, esse é o valor do coeficiente de curtose para os dados, né, do comprimento de cefalotórax. Então, como, né, o valor do coeficiente que a gente encontrou aqui, né, que foi igual a 0,2308, ele é menor que 0,263, né? Então, o grau de achatamento da distribuição lá dos dados, né, de comprimento do cefalotórax lá dos camarão-rosa é classificado como leptocúrtico. Bom, pessoal,
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima. Um abraço.